Fala pessoal, estamos chegando aqui no canal do Valuzeiro e também no Instagram para uma análise deste momento do Cruzeiro na temporada 2024. Um oferecimento de KTO Brasil, No The Odds. Você que ainda não é cadastrado na KTO, utilizando o cupom VALU no seu primeiro depósito limitado a R$ 100, a KTO vai te dar 20% em free bet. Divirta-se com responsabilidade e apenas para você que é maior de 18 anos. Mapa do carro, venda o seu veículo em até 60 minutos e tenha o seu dinheiro à vista, com a garantia de quem está há muitos anos no mercado vendendo qualidade e bom atendimento. E Gol Esportes, o uniforme da sua vida está na Gol. A camisa do Valuzeiro é um produto da Gol Esportes, bandeiras também, tudo isso ficando pronto em um período de 24 até 48 horas úteis. Bom, como disse, o Cruzeiro empatou na noite de ontem contra o Bahia, mais um jogo em que o Cruzeiro não consegue retomar o caminho de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que venceu nos últimos 80 dias. Isso mesmo, o Cruzeiro venceu nos últimos 80 dias 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Um contra o Botafogo, no dia 27 de julho, rodada de número 20, e outro contra o Atlético Goianiense, no Mineirão, no dia 1º de setembro. 80 dias com este recorte, então, de apenas 2 vitórias do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Ontem o time teve um primeiro tempo sofrido contra o Bahia, onde o Bahia foi melhor. A segunda etapa, o Cruzeiro volta melhor, na minha opinião, consegue o seu gol, tem um gol legítimo, cabe à interpretação do árbitro, mas não consigo ver de maneira alguma o Vidalba participando do lance, que seria o 2-0 para o Cruzeiro, e depois aos 36,5 o Cruzeiro concede o empate à equipe do Bahia. Mais do que falar do jogo, eu acho que para a gente falar deste momento do Cruzeiro na temporada, é preciso ir um pouco além. Vi alguns torcedores manifestando-se ontem, especialmente nas redes sociais, pedindo a saída do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz, que chegou ao seu 4º jogo ontem no comando do Cruzeiro, comandou a equipe contra o Libertad, o Fluminense, o Libertad, o Vasco, o Fluminense e o Bahia. Isso não vai acontecer. O técnico Fernando Diniz não vai ser demitido. Ele vai, inclusive, completar 1 mês de trabalho na próxima quarta-feira, quando vai receber a equipe do Lanús, aí jogo válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Jogo que eu vou passar por aqui também falando a respeito. Mas para a gente tentar dimensionar o quão difícil é este momento do Cruzeiro na temporada, e um detalhe importante, e aqui eu acho que é justo delegar responsabilidades a todos os departamentos do Cruzeiro, a começar do departamento de futebol, passando pelos atletas, passando pelas comissões técnicas, a comissão técnica do Seabra. O Fernando Diniz, ele já é responsável, sim, ele já é responsável, desde o jogo do Libertad para cá. Lembrando também o recorte que fez com que a diretoria do Cruzeiro demitisse o técnico Fernando Seabra, o recorte de 8 jogos após a partida contra o Botafogo. Então foram os seguintes jogos: Fortaleza, onde o Cruzeiro foi derrotado; Atlético Mineiro, onde aconteceu o empate; Vitória, quando o Cruzeiro também empatou em Salvador; Internacional em Porto Alegre, quando o Cruzeiro foi derrotado; Internacional em Belo Horizonte, quando o Cruzeiro empatou; Atlético Goianiense, vitória do Cruzeiro, a última até no Campeonato Brasileiro, dia 1º de setembro; derrota contra o São Paulo no Mineirão, o São Paulo reserva; e empate contra o Cuiabá em Cuiabá. Então essa foi a sequência de 8 jogos, 24 pontos disputados, 7 pontos somados. Essa foi a sequência que, digamos, acabou culminando com a saída do técnico Fernando Seabra. Existe, além das responsabilidades do departamento de futebol, da comissão técnica anterior,
da comissão técnica atual do Fernando Diniz, repito, fazendo recorte de 4 jogos para sermos justos e corretos nas nossas análises e opiniões, pelo menos neste vídeo gravado, pessoal. Em meio a tudo isso, a gente também tem que colocar na conta as lesões, como a do Dineno, do Rafa Silva, do Vitinho, do Japa. Então, por que eu estou falando a respeito de tudo isso? É um conglomerado. E que a temporada não vai parar neste momento, a janela não vai se abrir. Jogadores, como o caso do Dineno, não vai voltar esse ano para ser utilizado. É preciso que exista uma espécie de entendimento de todas essas partes, os jogadores, o técnico Fernando Diniz, o próprio departamento de futebol, para que o Cruzeiro possa continuar trilhando o seu objetivo na temporada 2024, que se tornou o objetivo de voltar à Libertadores em 2025. Esse objetivo não estava traçado no começo do ano, mas a partir do momento em que as coisas foram acontecendo, a mudança na gestão, o Pedro Lourenço assumindo no lugar do Ronaldo, o departamento de futebol com uma temática completamente diferente da anterior, esse objetivo acabou sendo estipulado. E eu disse há algum tempo atrás que o Cruzeiro vivia um momento de muita crise no Campeonato Brasileiro, e vou passar aqui alguns números. O Cruzeiro, após a 20ª rodada contra o Botafogo, ele somou 36 pontos. 20ª rodada contra o Botafogo. Depois disso, ontem foi a rodada de número 30, mas a gente tem que lembrar que o Cruzeiro tinha um jogo a menos, que era o jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre. O Cruzeiro disputou 11 jogos, ou seja, 33 pontos foram disputados e o Cruzeiro conquistou apenas 9 pontos. A equipe não foi capaz de conseguir mais 10 pontos depois da partida contra o Botafogo. Se tivesse conseguido 10 pontos, o Cruzeiro teria 46. O Cruzeiro tem 44 pontos. O Cruzeiro somou menos de 1 ponto nesses 11 jogos que acabou realizando. Quando você coloca os jogos da Sul-Americana, as 2 partidas contra o Boca Juniors e contra o Libertad, aí o Cruzeiro na Sul-Americana venceu 2 vezes, venceu o Boca Juniors aqui no Mineirão, venceu o Libertad em Asunción e um empate contra o Libertad aqui na estreia do Diniz e uma derrota na Argentina contra o Boca Juniors, por 1-0, gol do Cavani. Quando a gente pega mais esses 4 jogos e soma com os 11 jogos do Campeonato Brasileiro, que eu disse aqui, e nesses 11 jogos do Campeonato Brasileiro a lista é a seguinte: derrota contra o Fortaleza, empate contra o Atlético Mineiro, empate contra o Vitória, derrota contra o Internacional em Porto Alegre, empate contra o Internacional em Belo Horizonte, vitória contra o Atlético Goianiense em Belo Horizonte, a última no dia 1º de setembro, derrota contra o São Paulo em casa, empate contra o Cuiabá em Cuiabá, empate contra o Vasco em casa, aí já é o Diniz, derrota contra o Fluminense no Rio, também o Diniz, e o empate de ontem contra o Bahia, também Fernando Diniz. Quando a gente junta esses 4 jogos da Sul-Americana, repito, os 2 contra o Boca e contra o Libertad, são 15 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, total no período. Então, é este o momento do Cruzeiro, complicadíssimo na temporada, e que vem passando por todas essas etapas que eu disse. Repito, o comando técnico não será trocado. Cruzeiro tem mais 10 jogos pela frente. Os 8 pelo Campeonato Brasileiro, na ordem. Os adversários do Cruzeiro na ordem no Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense fora, Flamengo em casa, Criciúma em casa, Corinthians fora, Grêmio em casa, Bragantino fora, Palmeiras em casa, Juventude fora. O Cruzeiro tem esses 8 jogos, mais 2 jogos da Sul-Americana, a princípio, contra o Lanús, que a gente espera que possam se tornar 11 jogos, com o Cruzeiro chegando à final e tendo o direito de disputar
em Assunção no dia 23 de novembro. Então, quarta-feira, o Cruzeiro, para mim, na Sul-Americana tem agora, diante de todos esses resultados, ao longo desses 80 dias, como eu disse, de Campeonato Brasileiro, tem na Sul-Americana, de fato, o caminho muito mais próximo para, quem sabe, retornar à Copa Libertadores no ano de 2025. Matematicamente é possível pelo Campeonato Brasileiro, ainda nessa condição que se encontra o Cruzeiro? Sim, ainda é possível. Mas só para que vocês tenham uma ideia, né? Pegando um parâmetro com relação ao campeonato do ano passado, após a 30ª rodada no ano de 2023, o sexto colocado era o Atlético Mineiro e ele tinha 49 pontos. Hoje, o Internacional vai jogar contra o Grêmio no Beira-Rio. E se ele, Internacional, vencer, vai chegar aos mesmos 49 pontos que tinha o sexto colocado de 2023. Repito, o Atlético Mineiro tinha 49 pontos após a 30ª rodada em 2023. Outro detalhe, o sexto colocado ao término do Campeonato Brasileiro 2023 foi o Red Bull Bragantino. Ele tinha 17 vitórias e somou 62 pontos. Quando a gente olha 62 pontos para o Cruzeiro hoje, é uma distância considerável. A gente está falando do Cruzeiro somar aí mais 18 pontos daqui até o final do Campeonato Brasileiro. É impossível? Não, mas o Cruzeiro tem 24 pontos apenas agora para serem disputados, o que aumentaria e muito o aproveitamento do time comandado pelo técnico Fernando Diniz. É isso. Entendo que a Sul-Americana virou o caminho mais curto, apesar de ser uma Copa para o Cruzeiro.